que define uma cultura forte dentro da igreja é quando a igreja ela tem uma certeza do porquê ela existe, quando a igreja tem muito bem consolidada a sua missão, sua visão e seus valores como igreja local, sabe? Quando um pastor ele consegue encontrar isso, ele sabe o porquê ele pastoreia aquela igreja e o porquê aquela igreja existe naquele lugar. Uhum. Quando ele tem essa certeza, ele vai começar a construir através do Espírito Santo e da ajuda de outros irmãos, porque ninguém faz nada grande sozinho, ele vai começar a edificar uma cultura que ela não vai ser movida por qualquer coisa, sabe? Por qualquer vento. Toda a construção, ela precisa ser alicerçada em algo. Então, quando você tem certeza, eu falei sobre isso domingo, né? Quando você tem uma identidade bem resolvida, onde você olha e diz assim: eu sei quem Deus me chamou para ser. Se eu sei quem Deus me chamou para ser, eu sei como eu tenho que agir, como tem que ser minhas ações, como tem que ser o conjunto de costumes, de valores e de ações daquela comunidade, daquela igreja. E aí fica muito mais fácil quando você olha e diz o seguinte: ó, nós sabemos quem somos em Deus, sabemos onde Deus vai nos levar, mas Ele só vai nos levar se as nossas ações, se os nossos costumes, digamos assim, se o nosso conjunto de valores, ele estiver adequado ao lugar que Deus vai nos levar. Então, quando você tem essa certeza, essa convicção, que, como eu falei domingo, se você às vezes não tiver até cuidado como você passa, você pode passar com um ar de arrogância, né? Por exemplo, eu tenho conhecimento de algumas pessoas que talvez me acham arrogante, né? De vez em quando chega alguma coisinha, né? Não da minha igreja, mas algumas coisinhas sabe? Uma vez até chegou uma pessoa: não, às vezes eu acho ele muito assim e tal. Mas eu tô longe de ser perfeito. Mas como eu falei domingo, né? O problema do mal resolvido é encontrar o bem resolvido. Quando ele encontra, aí vai ser difícil, né? Ele vai olhar e vai dizer o seguinte: cara, esse cara aí é isso, é aquilo outro. Mas construir uma cultura fala de você saber quem você é, do que Deus te entregou para fazer. Quando nós plantamos a igreja, nada do que eu sei hoje, do que eu tenho consciência hoje, era claro para mim, era tudo muito difícil. Na verdade, eu sabia mais sobre o que não fazer do que sobre o que fazer. Né? Olhando para trás, para as experiências, para a realidade, para as pessoas com quem eu convivi, eu olhava e dizia assim: ó, o que eu sei é o seguinte, eu não tenho que ser assim. E ali Deus foi começando a depositar nos nossos corações qual tipo de igreja nós seríamos, que igreja nós seríamos, o que é ser igreja, né? Qual é a essência de uma igreja, quais são os valores que uma igreja não pode negociar, sabe? Qual é a igreja que é totalmente herético o que eu vou falar, mas se Jesus viesse dar uma passeada na terra aqui, qual é a igreja que ele iria? Que ele visitaria, que ele teria comunhão, sabe? E às vezes o que acontece é isso, né? A gente tá vivendo uma realidade muito perigosa, né? Eu tenho usado muito o termo ultimamente dos galpões religiosos, né? Onde a gente vê muitas situações e assim, pelo amor de Deus, nada contra as churches da vida, mas às vezes as pessoas estão olhando e dizer o seguinte: se a igreja é alugar um galpão, pintar a parede de preto e colocar church no nome, tá resolvido. Só que não é. A gente precisa defender um conjunto de valores. A igreja é um organismo vivo, né? E quando se você se surpreendeu ou isso marcou você na Atos de Cristo, é porque desde o movimento da fundação existe uma intencionalidade em viver realmente o que Deus tem para nós, sabe? Sem negociar aquilo que os valores que nós acreditamos,
né? Viver adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões como base dessa cultura, sabe? De uma cultura forte, de uma igreja que sabe o que quer, sabe onde quer chegar, sabe o que vai ser. E isso tudo, essas certezas, elas são extremamente diminuídas quando você vive a realidade de uma igreja com propósito e que está trabalhando, edificando uma cultura forte. Mas eu acho que a primeira resposta é essa, sabe? Passa por você ter a consciência de quem você é em Deus. Você ter a estabilidade daquilo que Deus quer que você seja. Eu conheço, por exemplo, lideranças que eles não têm certeza nem do seu chamado. Sabe? Então, assim, vivendo crise, porque uma coisa é uma crise, todo mundo vive crise. Todo mundo em algum momento vive um alto e baixo nessa caminhada, tá tudo certo. A vida com Deus às vezes é uma gangorra, uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo, tá tudo certo. Agora, existem lugares que essa crise não pode chegar. E é na identidade do porquê eu fui chamado por Deus, né? Do que eu fui chamado para ser. Então, quando há uma certeza, há uma convicção, se construir uma cultura se torna mais fácil. Agora, se eu tenho uma certeza para esse ano, outra completamente diferente para o outro, e no outro eu destruo os 2 que eu trabalhei, e no quarto eu destruo os 3 anteriores. Então, assim, não tem como eu edificar algo que eu estou toda hora construindo e destruindo, né?